Vamos, irmãos, com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que nos foi dada, né? O pastor Disnaldo nos convidou para gravarmos a lição. E estamos aqui para trazer nesta manhã a lição, né? Mas nós vamos orar a Deus agradecendo por este momento em nome de Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus, graças eu te dou, Deus, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua presença, Deus, cumprindo para o teu mandato. Pai Santo, eis-me aqui, Deus, dá-me a iluminação, Senhor, do teu Espírito Santo para a ministração da tua palavra. Pai, os teus filhos que irão para assistir esta live, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor os abençoe, fale com cada um de nós. Pai Santo, oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino número 139, né, o hino oficial da nossa Escola Bíblica Dominical. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou, que reunidos bênçãos tem, é dos 7 o dia melhor, de descanso e de louvor, vimos te pedir perdão, ó amado Redentor, mostra a tua compaixão, nossas culpas tira a dor, dar-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor, mostra a tua compaixão, nossas culpas tira a dor, dar-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. O Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, gozo e paz ao coração. Amém? Eu tenho a impressão que eu errei alguma estrofe, mas porque eu cantei sem olhar o inário. Amém? Mas vamos. Edivaldo, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias. Na nossa lição de hoje, né, iniciando esse trimestre, com estudo em Pedro, né, vamos estudar a Epístola de Pedro. E hoje vamos fazer a introdução à primeira Epístola de Pedro, ou Carta de Pedro, né, que fica em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo do 3 ao 9. Ao 12, do 3 ao 12. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com grande alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, versículo 11, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava. Quando
quando lhes disse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos dar início à primeira parte. Nós vamos dividir o vídeo em 3 vezes, porque a carga não suporta, né? Nós vamos dividir em 3 partes. E nós queremos iniciar, irmãos, falando do versículo-chave, né? Texto áureo, que diz assim: sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, né? Então, o desejo de Deus para conosco é que nós todos tenhamos o mesmo ânimo. Por quê, irmãos? Porque nem todos são animados, nem todos têm disposição, nem todos se sentem motivados. Mas o desejo de Deus para conosco é que todos tenhamos o mesmo ânimo. Para quê, irmã Josete? Para poder fazer a obra de Deus, né? A Bíblia diz que quando Deus chamou alguns servos dele para fazer a obra, ele falou: anímate, dispõe-te, né? Então, irmãos, alguém desanimado ele não vai fazer nada, mas alguém animado ele faz, né? Tem um ditado popular, quem trabalhou com vendas sabe, né? Que vendas 80% é motivação e 20% é técnica. Então, em tudo que nós empreendemos fazer, temos que ter ânimo, temos que ter, né, vontade de fazer, garra, né? E o objetivo da lição neste dia, né, nesta semana, é levar, né, sermos levados a conhecer melhor a vida de Pedro e a primeira carta escrita por ele. As circunstâncias das quais foram escritas, né? Para quem foi escrita e como foi escrita. Conseguir que cada leitor obtenha força e esperança para vencer em tempos difíceis. Porque a gente sabe que os dias são maus. E é necessário que nós estejamos arraigados, plantados, firmados, para podermos resistir nos dias maus, né? Nós temos observado que esses 3 meses, né, 100 dias, né, que nós estivemos assim afastados e ainda vamos continuar, né, nossa igreja aí na Forene não está podendo cultuar junto, né, apenas pela internet, né, e quando abre, né, essa possibilidade, tantas restrições, né, irmãos, isso abala as estruturas de qualquer crente, então precisamos estar firmados, né, fortalecidos para não desanimarmos. Louvado seja Deus. Então, a primeira carta do apóstolo Pedro foi escrita para os cristãos perseguidos que viviam em Roma e por toda a província romana da Ásia, né? Essa carta foi escrita para você. Essa carta foi escrita para mim, né? Que você que está sendo perseguido, uma perseguição mental, uma perseguição espiritual, uma perseguição física, né? O inimigo tem te perseguido de todos os lados, você tem se sentido encurralado, né? Então, essa palavra, essa carta hoje, né, é para você, essa lição é para você. Glória a Deus, né? Então, esta carta intensa incentiva os crentes a permanecerem fiéis a Deus. Então, o objetivo de Deus, irmãos, é que nós continuemos, né, firmes, continuemos incentivando uns aos outros, né? Glória a Deus. Então, explicando como viver em tempos difíceis. Porque, irmãos, viver num tempo bom é muito fácil. Agora, você aprender a viver, você sobressair-se no tempo de crise é muito difícil, né? A gente vê tudo fechado, a gente não vê uma solução, mas o Senhor sempre usa os seus servos, quer dizer, usou o apóstolo Pedro, naquele momento ali, Pedro já estava antecipando, o Espírito de Deus mandou Pedro escrever essa carta, já antecipando o que iria acontecer, pois a perseguição iria iniciar, né? Os apóstolos já tinham morrido, outros iriam morrer, louvado seja Deus, né? E
o Espírito Santo incentiva Pedro a escrever esta epístola para incentivar, né, a permanecer fiéis quando viesse a tribulação. Glória a Deus. Então, na verdade, com esta carta, o apóstolo Paulo nos ensina a ter coragem, força e esperança nas adversidades. Né? Então, quando a gente lê a palavra, irmãos, a gente fica encorajado, né, para continuar a estar na presença de Deus. Nós obtemos força, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós buscamos a Deus, o nosso coração se enche de alegria, daí a gente fica fortalecido, né? Na quarta-feira, não sei se foi na quarta, na quinta, quando nós fomos lavar a igreja, né, pastor Maduro, e estava lá um grupo de irmãos, né, lavando, eu saí tão alegre, eu digo, meu Deus, que alegria, né, estar ali lavando a igreja para preparar para o culto, né, irmãos, um simples ato de lavar a igreja. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus, né? Nós estávamos ali naquele propósito único e tal, né? O filho da irmã Suelane, meu esposo, o diácono Claudésio, eu, Letícia. Então, aquele grupo ali, né? Outros irmãos, o diácono Henrique. Então, nós estávamos ali com alegria fazendo, né? Glória a Deus. Então, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós nos sentimos encorajados, fortalecidos. Louvado seja Deus. E conseguimos ter esperança na adversidade. Porque, irmãos, tudo que nos sobrevém tem um propósito, tem um fim, né? A Bíblia diz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo que você está passando hoje, irmãos, não é para o seu mal, é para o seu bem. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, essa primeira parte nós terminamos, vamos concluir esse vídeo e vamos passar para o próximo. Agora vamos para a primeira parte, essa aqui foi a introdução. Nós vamos agora para o primeiro tópico, que fala características e detalhes da primeira carta de Pedro, né? Quem foi o autor dessa carta? Pedro, certo? Praticamente não há dúvida sobre a autoria desta carta. Desde que começou a circular nas igrejas, era conhecida e aceita como da autoria do apóstolo Pedro. Ele mesmo se identifica pelo nome. Eu, né, como diz aqui no primeiro versículo, diz assim, aos eleitos de Deus, peregrino, disperso no Ponto, na Galácia, né, na Ásia, escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então, ele se intitula como escritor dessa carta, autor, ainda que alguns historiadores dizem que Silvano, né, escreveu a carta, né? Mas importante é que Deus, o Espírito Santo, ministrou a Paulo, certo? Glória a Deus.